pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Movimento em Foco. Vamos brindar que esse barulhinho, num dia como hoje, a noite estava marcando 29 graus. Hoje é merecido. Necessário. Muito bom. Mesmo. Cris, sinta-se brindada aí à distância, faz o barulhinho com a gente. Maravilha. Hoje estamos aqui não com a Trindade, a gente veio de uma sequência de episódios só nós três ou com variações. Fazia tempo que a gente não tinha um convidado aqui. Estamos recebendo hoje a Lívia Romero, tá certo? Exatamente. Boa. Para falar sobre um tema que é a praia dela, que é saúde para cachorro, só que aqui a gente não vai falar só sobre cachorro. Você vai entender por quê, ela é uma veterinária, depois a gente apresenta aqui com mais detalhes, mas a gente vai falar sobre como o cachorro pode trazer qualidade de vida, bem-estar para nós humanos. E traz muita, viu? Para todo mundo, é uma certeza. Essa é uma constatação que eu já posso dizer que dá para perceber diferença já nesse pouco tempo com o Teco. Eu já imaginava, já tive cachorro em outros momentos, mas agora eu nunca tive cachorro sendo um fisioterapeuta, entendeu? E sendo gente grande. Sendo gente grande. Casado. Responsável. O Teco, vocês que estão ouvindo, precisam saber o que é o Franco cuidando de um cachorro. A gente vai conversar sobre isso. Logo mais. Logo mais. Bom, e a Lívia, como eu já falei aqui rapidamente, ela é veterinária, se coloca como uma amante de bichos, e aí acho que esse é um ponto importante. Ela é casada, mãe de 4 crianças, e ela é a fundadora da Modern Pets, que é a gente pode chamar como? Clínica Plano de Saúde? A gente chama de uma clínica por assinatura. Clínica por assinatura. Exato. Acho que é um bom nome. É como a gente chama. E depois a gente conta com mais detalhes, mas quando eu decidi ter o Teco, eu descobri, né? A Lívia, acho que vale a pena a gente lembrar, ela já foi minha paciente. Exato. Né? O Franco já me salvou um pouquinho. Ela que já foi aluna da Jo no Circo, né? Uhum. Ou seja, eu tô mais no meio tá do que... Tá mais no meio do que... Tá um baita complô aqui. E aí... E que a gente já enrolou a Lívia. O primeiro convite pra Lívia participar aqui faz uns 2, 3 anos. É verdade. Uma vida muito cheia, né? Sabe que é uma vida com 4 crianças, né? Preparando um casamento em breve. Então fica tudo mais complexo. Era outro tema, mas agora esse é um tema que eu tava ansioso. Eu falei, pô, vai ser legal esse aí. Esse vai. E aí, ela já tem uma experiência bem grande na área, trabalhou, acho que, em grandes hospitais veterinários e acumulou muita experiência, e foi essa experiência que ela trouxe para um conceito que até então acho que não existia no Brasil, né? Não. Que é a Modern, depois ela pode contar com mais detalhes. E, além disso, ela é apaixonada por animais, sempre teve interesse em entender essa relação animal-ser humano, como que um influencia no outro, e acho que é o papo de hoje, né? Se você quiser contar um pouquinho mais sobre Perfeito. Trajetória, o que te traz até aqui. Na verdade, assim, todo esse tempo que eu trabalhei com os cachorros, né? Eu não só trabalhava no hospital, num hospital super grande aqui em São Paulo, quanto eu tinha um canil, né? Eu também criava cachorro. Então, eu tinha muito essa relação com o tutor que está ali comprando um filhotinho, que está introduzindo um cão na família e na rotina diária, quanto com aquele tutor que está chegando no hospital, num momento de emergência, enfim, num momento que normalmente é um momento ruim para ele. Então, eu navegava muito bem sobre esses personagens aí, né? E aí, com todo esse tempo, fui adquirindo conhecimento, entendimento até de como era essa relação entre cachorro e pessoa. E a gente vai ganhando bagagem, né? E vai entendendo cada vez mais, e a gente percebe muitas coisas até dessa relação, que vem mudando com o tempo, enfim. Mas eu acho que a gente tem muito a trazer aqui, entender desse vínculo aí humano-cachorro, né? Uhum. Até a linguagem, pelo jeito, mudou, porque você falou tutor. Exato. Agora a gente tem que falar tutor. Tem que falar? Tem que falar? Porque na minha tem cabeça sempre legal. foi dono. Não pode ir mais. Agora a gente tem que falar tutor. Tem muito veterinário que não gosta, que ainda chama de dono e tudo mais, mas os tutores, inclusive, a gente até agora não é mais tutor, a gente chama de mãe e pai. Uhum.
Então, os tutores, Sim. eles pedem para ser chamados de Então, mãe é e pai. oficialmente mãe e pai de pet. Mãe e pai de pet, oficialmente. Eles gostam disso. Então, a gente chama de mãe e pai. Se a pessoa fala, não sou pai de cachorro, aí a gente chama de tutor. Mas a gente sempre dá o start como mãe e pai. Porque é o mais habitual hoje, principalmente onde a gente está, né? A gente construiu depois eu explico um pouquinho mais sobre a Modern, mas a Modern veio muito até para tirar esse atrito do cuidado, sabe? A gente não traz dificuldade no cuidado do pet. E um cuidado que a gente tem é um cuidado financeiro mesmo, então a gente acaba com isso, né? O que traz uma melhor relação do cara poder cuidar do cachorro. Muita gente não podia nem cuidar do cachorro, porque não tinha nem dinheiro, tinha medo de levar numa clínica e gastar 500 conto, que era o que saía mesmo, né? Então... e assim, eu posso falar pela minha experiência depois, mas é bem diferente a experiência que a gente tem tido. Nesse assunto de pai tutor e tudo mais, eu ouvi alguém falar outro dia que hoje em dia, como que era? Acho que pet é filho, planta é pet e filho ficou no meio do caminho, porque ninguém quer mais ter filho, é tudo muito caro. Não, eu digo pelo custo, pelo trabalho. Filho é príncipe, pet é filho e planta é pet. Faz sentido? Pô, e, Cássio, eu vou te falar diferente ainda, porque sabe que a gente tem reparado que o fluxo normal das famílias era... se formava ali um casal, beleza. Aí depois, o segundo momento era ter filhos. Aí depois pegar um cachorro Aí pro o filho crescia ali, virava uma criança, o filho pedia o cachorro, e aí você comprava o cachorro para entreter a criança, né? Verdade. Então a própria relação do cachorro na família era completamente diferente de uma relação quando ele vem no lugar do filho, né? Assim, no momento do filho, não é nem no lugar do filho, mas no momento do filho. Então ele traz uma nova dinâmica para a família, né? Esse cachorro ele vira uma nova dinâmica e interfere tudo, até a forma como cuida realmente do pet. Porque, por exemplo, Mas casa... eu acho que não é só no momento, é no lugar do filho realmente, assim, porque é o chamar de pai e mãe, aí quando a mulher engravida, aí tem que preparar o filho, o cachorro, para receber o filho humano. Exato, a gente faz muito isso, tá? Só para avisar, hashtag fica a dica, a gente faz muito isso. De acompanhar esse momento, esse processo. Mas foi curioso como foi mudando esse comportamento, e esse comportamento hoje ele já é completamente o normal, tá? A gente não estranha mais. Inclusive, muitos tutores chegam com o pet, né, o casal, com o filhote ali, enfim, o cachorro já às vezes, e eles falam, nossa, se eu não dou conta, se eu fico nervoso de lidar com ele, que dirá com um filho. E aí começa ainda a bloquear ainda mais a questão a opção de ter ali uma criança, entendeu? Você fica com mais receio, com mais dificuldade, mas não dá nem para comparar, né? A gente fala que criança, quando entra, você aprende tudo, Cássio pode dizer, né? Sim. Criança chegou, você vai aprendendo vai dar valsa ali, de vida que segue. Mas então essa relação ela mudou já bastante, já tá... Isso é uma verdade. É engraçado, porque minha motivação para pegar um cachorro foi um pouco isso, porque meu irmão teve filho recentemente, no comecinho do ano, ali em março. E quando a Marcela estava grávida ali, que já estava com mais barrigão e tudo mais, aí eu comecei a tomar aquela realidade de que, cara, eu vou ter um sobrinho, né? Daqui a pouco vem uma criança que vai crescer. Aí eu comecei a me colocar nessa situação e falar, cara, hoje eu tenho zero condições de criar uma criança, tipo... Como é que é criar algo, né? Não, e assim, criar e tempo, né? O quanto que isso mudaria a vida, colocaria uma pressão que é, tipo, ou você se adapta ou você se adapta. Eu falei, pô, tudo bem, eu não quero ter filho agora, a Ana também não quer ter filho agora, mas... Se no momento que a gente quiser não estiver preparado para isso, também fudeu da mesma forma. Então eu preciso de alguma forma começar e começar assim a ter disponibilidade, né? Então eu não posso viver só para o trabalho, não posso, né, ter uma rotina que é só acorda, trabalha, treina no máximo e volta para dormir. Então começar a criar essa pressão. E aí no
No Natal, a gente tava lá em Campinas, eu fiquei enchendo o saco dela. Você falou, vai ser agora. E aí, ela tá de prova, daqui a pouco ela pode vir falar, eu sou bem chato. Sabemos. Sabemos. Eu fico pondo ali pilha. Aí ela, não quero, que cachorro, que mané cachorro. Aí eu mandava uma foto do filhotinho. Do filhotinho. Videozinho. Aí quando eu via que ela já tava começando a aceitar, ela, não, mas aí tem que ser um igual o Theo, que é o cachorro que ela tem. Aí eu falei, opa, já dá pra ir um pouquinho mais. Já deu abertura. Veja uma abertura aí. E assim foi. Mas foi essa a motivação. De fazer um teste mesmo. De ir preparando a vida, ter um pouquinho mais de espaço pra... Putz, daqui 5 anos sei lá quantos anos quer ter, já não é um baita susto, não tem que mudar tanta coisa. Tem que mudar muita coisa? Tem, mas sim. A vida já mudou bastante nesses últimos meses. Mas eu acho que é muito... Eu acho que essa forma de ver como um treino, eu acho que é válida. O que não pode é o treino virar um problema e aí você para tudo, né? E não dá sequência na sua rotina e tudo mais. Porque tem muita gente que chega nesse ponto de trazer o pet no lugar do filho, mas aí ele põe no lugar mesmo e aí ele transforma aquele cachorro num filho quase que humano, né? Aí começa a ter os problemas e qual que é o grande problema disso? Essa relação, ela precisa existir e quando você põe o cachorro num lugar que não é dele, ele não sabe nem mais agir. E aí ele deixa de ser cachorro, aí ele não sabe nem mais o que ele é, e aí começa a dar problema de comportamento, e aí o tutor fala, putz, o cachorro, eu não dou conta de cuidar nem de um cachorro, mas na verdade não é porque... É porque você deixou de ter um cachorro, você escolheu criar um cachorro como uma criança. Exato. Eu nunca tinha pensado por esse lado. Exato. O cachorro entra numa crise de identidade. Entra super. E os cachorros entram super. E aí eles podem ter desde dificuldade de comportamento, onde ele não se identifica mesmo, real, ele não sabe nem o que ele é. E por isso que a gente sempre indica na clínica, sempre leva num daycare, leva num hotelzinho, ele precisa ver cachorro, ele precisa saber lidar com o cachorro. Ele precisa saber o que é um cachorro convidando ele pra brincar, né? Que é a hora que ele baixa a frente e levanta a bundinha. Ele tá convidando pra brincar. Tem cachorro que o cachorro outro faz isso, ele não sabe nem reagir. Ele acha que sei lá, ele nunca viu aquilo na vida dele. Entendeu? Tanto é que é o que a gente fala de deixar o cachorro mais tempo no canil, porque ele precisa desse convívio com outros cães. Então, o cachorro fica nessa crise de identidade e ele começa a desenvolver distúrbios de comportamento. Né? Aí é aquele cachorro que começa a destruir coisa, porque ele não sabe nem o que ele tem que fazer, de se lamber, de causar dermatite atópica, enfim. Ele começa a ter vários outros problemas por conta disso. Né? E agora, assim como as pessoas humanas, existe a medicalização canina. Imagino. Então, é cães com fluoxetina, assim, ó, um monte. E diagnósticos também, cachorro com TDAH, essas coisas. Olha, tá beirando. Eu vou falar, não sou veterinária, né? O pessoal da neuro vai me matar, mas beira, tá? Mais beira. E começa, porque é mais fácil você medicar um cachorro do que você fazer ajustar todo o comportamento. Você ajustar toda a sua rotina a se adaptar, a transformar a vida daquele cachorro numa vida ok pra ele. Né? Tem que pagar um hotelzinho, tem que deixar alguém, tem que dar atividade suficiente, enfim. Então é muito mais fácil, né? Na físio. Parece alguma coisa, né, que você conhece, Cássio? Quanta gente não prefere um remedinho, uma pílula mágica do que mudar comportamento, melhorar padrão de corrida, certeza. Aprender a fazer um movimento, se exercitar. Não, e cara, o que me motivou a gente falar sobre isso foi no momento que a gente decidiu, eu e a Ana, falar, vamos ter um cachorro e tudo mais. Eu falei, não, se é pra ter, é diferente do que eu tive na infância, que é tipo, tem um cachorro lá e... Larga ele só. Larga e tá tudo certo. Era o meu. Qual que era? Eu tinha um cachorro chamado Cumulinho. Já ouviu? Cumulinho? É. Da onde vem esse nome, meu Deus do céu? Época que eu voava de asa delta e você fica empolgado, tudo você quer ver. E aí cúmulos é nuvem, né? Sim. E era um bichão frisê branquinho, aí virou cumulinho. Era um cumulinho. Só que ele era autônomo. Ele morava lá em casa e ele tinha a autonomia dele. Ele era independente. Independente. Eu deixava o pote de comida sempre cheio e ele comia quando tinha fome.
Essa coisa de pentear cachorro, não. Ele tinha dread, era um cachorro. Imagina. Rústico. Eu falava, e a gente fazia trilha, cachoeira, ele ia junto, era brother, parceiro, assim. Cachorro raiz. Raiz. E eu falava, Cumulinho, vamos tomar banho. Ele fugia. Eu falava, não quer, tá bom, não vou insistir. Você sabe o que é melhor pra você, né? Aí tomava banho quando tava realmente deplorável. Assim, quando não dava pra ficar do seu lado, né? E às vezes ia pro pet shop e o cara falava, cara, não dá pra... Vou ter que raspar o cachorro todinho com esses dreads aqui. Aí ele voltava magrelo, pelado, assim, e dava uma depressão nele. Ele ficava um dia debaixo do... O cara tem muito cachorro que fica... Olha a crise de identidade aí. Ele se olhava no espelho e falava, quem é esse? A violência que fizeram comigo, me deixaram pelado aqui, ele se escondia. Tem muito. Mas a gente mudou muito o padrão de como cria, e a gente também mudou nossos hábitos, e é esse o grande lance, é você fazer essa adaptação da sua rotina para receber ali aquele cachorro, que é um cachorro que precisa de uma energia, que precisa, né, gastar uma energia, que precisa de um olhar, um cuidado, enfim, é diferente. E aí a decisão lá de ser um border, né, veio de justamente ter um parceiro de vamos viajar, vamos fazer trilha, o cachorro vai junto, quero correr, dá para correr com o cachorro. E aí, se ele vai gostar ou não, depois a gente vê e vai vendo o caminho que toma. Mas é para ter um pouco dessa liberdade e, assim, um cachorro que também se adapte ao que eu e a Ana gosta, né? Para você também não se limitar. E aí eu falei, então a gente tem que entender mesmo como cria bem o cachorro. E aí eu fui pesquisar o que tinha sobre longevidade. Eu falei, se eu quero um cachorro, esse cachorro tem que durar. Até quando ele vai viver? E aí, eu também, na época, tava entrando numa pira, olha isso. Eu falei, cara... Só fica atento, você tá no verdade. Aqui. Eu não sei se você já pensou nisso, eu tenho certeza que não, mas eu vou compartilhar a minha pira. Eu cheguei num ponto, eu falei, existe alguma pessoa que já viveu 3 séculos? 3 séculos diferentes, não 3... Em 3 séculos. Eu falei, 110 caralho, anos. eu falei, caraca. Aí eu fui pesquisar, teve uma mulher só. Eu falei, cara, eu sou de uma geração que vai ter oportunidade de viver 3 séculos. Eu nasci em 93. Que bizarrice. Eu não chego. Se eu passar de 107 anos... Eu vou até 120, mas aí 120 vai dar 2097. Vai dar na beira. 2097 vai faz na beira. 125 aí. 120, Boa, fechou. Minha próxima meta agora. Caraca. Tá vendo? Veio dessa reflexão. Eu falei, tem que durar. Aí eu peguei, eu tinha falado que tinha visto um livro sobre longevidade canina, a Ana me deu de presente esse livro aqui, O Cão Eterno. Cara, mas por que você pensou isso? Sei lá por que eu pensei nisso. Porque, eu gosto de viver mesmo. Primeiro de tudo, eu gosto de viver. Não, alguém viveu 3 séculos. Eu falei, cara, será que já teve alguém que nasceu ali na beirinha e... É bem coisa que passa na cabeça do Franco, né? Bem coisa que passaria na cabeça dele. Se ele fosse maconheiro, eu diria que ele estaria chapado. Mas não, ele é assim natural. Não, é normal. E aí, logo nas primeiras páginas do livro, já estava interessado assim... Aí eu até grifei isso daqui, que é... Pega aí a referência. O Cão Eterno. O Cão Eterno. Caraca. Vou ter que ler esse livro. Depois pega, eu já terminei. Maravilha. Você pode pegar aqui na Porque a nossa sequência. meta com a Modern é aumentar qualidade de vida, tempo de vida. E ele fala muito sobre... sobre... com dados. E ele fala muito sobre o tempo de vida, né? E igualzinho em ser humano. Com qualidade de vida. Exato. Né? Então, sem morbidade. E aqui, eu tava pensando que ia falar de cachorro. Só de cachorro, o tempo todo. Aí um dos primeiros dados que ele traz um estudo chegou a revelar que conviver com um cão reduz em 24% o nosso risco de morte por qualquer coisa, qualquer doença, né? O que a literatura vai chamar de mortalidade por todas as causas. Eu falei, cara, esse número é muito grande. Muito. Uhum. Aí você vai um pouquinho além, ele fala, em 2014, cientistas escoceses calcularam que ter um cachorro, em particular nas fases mais tardias da vida, pode reverter o seu relógio de envelhecimento e fazer com que você age e se sinta mais novo em até 10 anos. Eu falei, cara, isso é muito expressivo. Caramba. Né? E naquele primeiro dado lá,
parece que quem tem problemas do ponto de... Aí não está nessa sequência que eu teria que ver, mas eu lembro que do ponto de vista cardiovascular era ainda mais expressivo esse número de 24%. Falei, cara, não, então a gente precisa conversar sobre isso. Eu falei, vamos trazer alguém que saiba do assunto e da relação para a gente embasar tudo que vai trazer. E isso pra gente é muito claro, assim. Já fica com ele. E é muito tranquilo. Cara, não, animal. Vou ler com certeza. Você já leu tudo? É mesmo? Aqui só tem as anotações. Caraca, vou ler. Por quê, né? Muitas vezes a gente vê as pessoas trazendo os cães na clínica e você percebe que o cão, ele força a pessoa a ter uma atividade. Minimamente isso, né? Então, é como se uma pessoa com um cão, ela é obrigada a levantar para dar comida para ele. Então, se é uma pessoa que já está lá mais no sedentarismo, que já fica sem motivação para levantar da cama, que fica ali na preguiça, cara, se ela tem um cachorro, ela se obriga a isso. Então, já começa por aí. Fora todo o resto que o cachorro começa a exigir, né? Então, não só meramente o fato de ter que dar comida. Você tem que abaixar e dar comida lá embaixo para ele, né? Você não consegue dar aqui. E até, comentando até com o Franco, o cachorro, ele traz mais isso do que o gato. Porque o gato, ele te dá um acesso meio na altura ali, então você se esforça um pouco menos. O cachorro você tem que abaixar. Então, se é uma pessoa, por exemplo, que já tá com alguma dificuldade, ela... Cara, eu vou ter que abaixar aqui para limpar o cocô no chão. Entendeu? Eu vou ter que abaixar aqui para limpar o xixi. Então, você já tem uma mobilidade maior da pessoa e ela sabe que ela precisa daquilo porque aquele cachorro, ele fica dependente, né? Ele é um ser dependente. Os cães são dependentes da gente para comer, para absolutamente tudo. Então, você força a pessoa a já se mexer, meramente. Além de que a pessoa tem que ter responsabilidade, ela tem que lembrar de coisas, então você começa uma atividade, inclusive, mental para isso, né? Traz um motivo de vida, né? Acho que faz sentido isso para vocês também, né? Porque vira realmente algo... Normalmente, as pessoas de mais idade, né? Já os filhos já foram embora, enfim, então ela perde meio que aquele motivo de vida e a partir do momento que tem o cachorro, o cachorro vira o motivo dela. Normalmente são as pessoas que chegam na clínica e quase que buscam por um problema para que ela tenha o que fazer. Para que tenha o que buscar de solução. Exato. É aquela pessoa, a gente brinca que, por exemplo, um cachorro chega vomitando. Tem o tutor que fala assim, cara, interna e me devolve a lição. Tá? Normalmente eles Resolva meu problema. Resolva meu problema, né? Tem aquele que vai querer entender tudo e vai querer saber e ele mesmo lidar com aquilo. Franco. E tem o tutor que quer demanda. Então, é aquele cara assim, que você fala assim, vamos dar aqui uma medicação 2 vezes por dia e você vai dar alimentação 2 vezes ao dia. E se eu cozinhar um franguinho com batata para ele 3 vezes, 4, 5 vezes por dia, não é melhor? Se eu dividir e fracionar a comida, não é melhor para o vômito dele? Nesses casos, a gente tem que olhar para a pessoa e a gente traz muito na Modern que o nosso foco é nos humanos. Né? A gente tem foco em humanos. Bom demais. Beleza. A gente é uma clínica que tem foco em humano. Tá bom, você quer fazer? Então tá bom. Então você vai dar franguinho cozido. Se eu falo pro cara que quer deixar internado que ele vai ter que dar frango cozido 5 vezes por dia, ele vai falar, cara, vou procurar outro lugar. Sim. Né? Então, entender essa demanda, entender essa relação, ela é essencial até para que tenha adesão do cuidado, sabe? Senão nem tem cuidado. Exato. Tá, agora você me deu a abertura para entrar num caminho que eu não sei se é o que a gente seguiria. Vai. Mas essa leitura de pessoas é algo fundamental. Lá na Quero, o Doc, o Gustavo Magliocca, era um especialista nisso, né? Em ler pessoas e agir meio de acordo. É igualzinho na medicina, tem paciente que chegar e você falar isso aqui não é nada, nem precisa fazer exame, ele não volta nunca mais. Como assim? Eu fui no médico, ele nem pediu uma ressonância. Sim. E tem paciente que se você pedir ressonância, fala, pô, isso aqui era só o cara me examinar e já sabia, não precisa pedir o exame, eu vou ter que agora marcar um exame. Exato. Não sei. É igualzinho, tá? É igual. Igualzinho. E aí eu sei da sua experiência com
entender o comportamento humano até através do biotipo, do corpo da pessoa. Sim. Você traz isso para... Vou fazer 2 perguntas. Se você traz isso, que obviamente deve trazer para Modern, sim. E aí você consegue perceber perfis diferentes? Tem um psicólogo que trabalha com a gente que ele divide em 4 perfis. E aí os perfis têm nome de bicho. Então é o águia, tubarão, lobo e gato. Sim. Já fiz uns testes desse aí. Já? Já. E aí isso é muito legal. Assim, que por exemplo, tenho uma predominância de águia, que é o criativo, o visionário, livre. Se alguém me passar uma tarefa que seja baseada em repetição sem lógica. Você tem que fazer isso tantas vezes por dia. Não dura um dia. Não dura. E por outro lado, se pegar um paciente que tem esse perfil sistemático, se você não passar uma rotina para ele na planilha, ele não segue. Sim. Então, vocês usam isso na Modern? Então, vamos lá. Eu tenho muito desse conhecimento, né, que a gente chama de análise corporal. Eu não consigo aplicar isso 100% na Modern, porque a gente trabalha muito com online, né? Então, a gente não, às vezes nem vê, às vezes eu não vi o cliente ainda, então eu não consigo dizer como é o corpo dele, enfim. Mas a gente tem algumas estratégias que a gente faz para conhecer ele, até por isso que muitas vezes a gente tem um contato prévio, antes do primeiro, a pessoa faz a assinatura, a gente entra em contato. Aí a gente começa a perguntar da vida, da rotina, do não sei o quê, de como é, o que come, o que deixa de fazer, o que faz. E nisso a gente já começa a sentir. Você já consegue sentir as pessoas que são mais práticas e falam, come? O que come? Royal. O que você tem de rotina? Vai pro daycare. E não sei o quê. Cara, essa é uma praticona, que a gente chama de um praticão. Beleza, o praticão, ele quer... Praticão, pegaram? Exato. A gente usa exatamente por isso. O praticão, ele quer praticidade mesmo. E a gente precisa entregar isso para ele, né? A gente entrega muito. Ainda mais com a parte online, a gente entrega muito praticidade para isso, né? A gente tem as pessoas que são mais, que a gente chama de melodramático, mas é só um nome, porque é a pessoa que ela é mais sentimental. Então, você vai perguntar, eu deixo ele no hotelzinho, mas eu deixo só 2 vezes, porque nas outras vezes eu gosto de ficar com ele em casa. Então, você vai sentindo na própria conversa com a pessoa o direcionamento ali, né? Identificando de novo esse tipo de relacionamento que essa pessoa tem com o cão, né? Porque cada um tem ali a sua. Então a gente vai muito mais na conversa, tá? Do que na técnica mesmo que eu uso para identificar. E tem funcionado super. Porque a gente consegue identificar, a gente botou aí uns 3 perfis, uns 4 perfis, são 4 perfis. Mas são perfis que nós criamos, tá? Não é nada de nenhum teste, de não nada. Ótimo. É como a gente identifica o cara. O praticão, o melodramático, o Dr. Google e o sumido. É isso. Esses são os nossos 4 personas. Eu seria o sumido. Dá pra gente adotar isso daí. O Dr. Google é o que chega e você tem que trazer embasamento, você tem que trazer coisa científica para ele, porque ele vai saber, ele vai pesquisar e tá tudo bem. Não tem problema nenhum com relação às pessoas que buscam a informação. A gente só precisa trazer a informação correta, né? Porque vem com a informação de qualquer jeito. E tem o sumido que ele vem, preciso fazer vacina. Aí você fala, tá bom, vamos marcar. Cri. Nossa, olha, sua vacina já tá vencendo. Cri. E assim vai. Então, a gente sabe lidar um pouco com essas pessoas. Mas é mais dessa forma. Porque a gente precisa disso para definir protocolo. Entendeu? A gente define... o protocolo, na verdade, ele está definido, o que a gente define é o como vai ter adesão a isso. Então, que é essencial para rolar o cuidado, né? Acho que a gente tem muito aluno de fisioterapia que ouve. É importante deixar claro que isso não significa fazer o que o paciente... a pessoa quer. Exato. É isso. E nem fazer o que ela não precisa ou nada disso. Não é uma forma de enrolar, é o contrário. É uma forma de se comunicar melhor, de achar condutas que vão funcionar melhor para resolver o problema que... Se você quiser, eu vou te dar até uma coisa que eu uso, que chama bússola do cliente. Eu vou falar? Não. O norte, sul, leste, oeste é o needs, é o que ele precisa. O oeste é o W, que é o wants. Aí você tem o S, que é o sul, que é o estereótipo. E o E são as emoções.
né? Então, todo paciente que chega para você, seja ele você já consegue fisioterapeuta ou veterinário, o cliente, né, o humano que chega lá, ele chega com necessidades, ele chega com vontades, ele chega com estereótipos, tipo, olha, não quer apostar que não vai nem encostar em mim e vai não sei o quê? Com estereótipos e com emoções. Ele pode estar com culpa, ele pode estar preocupado, ele pode estar... Enfim. E é o que eu falo lá para os veterinários. Eles precisam entender, saber o que o pet precisa, saber o que o tutor quer, mitigar os estereótipos e acolher as emoções. Perfeito. Se ele trabalha isso, não tem erro. Não tem erro. Pô, só nesse trecho o podcast todo já valeu, o episódio todo já valeu, cara. Já teve uma pílula de conteúdo aí que... Bússola do cliente. Não, sensacional. Norte, sul, leste, oeste. E eu vejo muito essa necessidade de você realmente ter essa leitura e justamente o quanto que isso que a gente está falando não é fazer o que simplesmente a pessoa quer. O tripé lá do embasamento científico fala que você deveria considerar a melhor evidência científica, considerar aquilo que o terapeuta domina, então no caso seria o veterinário, o fisioterapeuta, o médico, e considerar aquilo que o paciente gostaria, quer ou que ele não rejeita. E é nessa intersecção que você vai ter o maior sucesso do seu tratamento. Não dá para você empurrar a goela abaixo aquilo que você domina, não dá para você só fazer o que o paciente quer, sendo que isso não tem embasamento científico nenhum. Você tem que, de alguma forma, casar. O que a gente está falando aqui é entenda o que ele quer e tente entregar esse tripézinho da forma que ele aceite, porque senão não vai ter adesão. Exato. Você vai dar... É sempre assim, o que ele precisa, você vai entregar. O que vai mudar é a forma do como. E o como é como o quê? Como vai funcionar melhor para ele, como ele espera, como ele deseja ali. Tem gente que vai querer ir no Care Club todo dia, né? Que quer ter aquele negócio para ir, quer ter o compromisso, quer ter o que fazer no dia, né? E vai ter o outro que não. Então, saber lidar com isso é 100% de sucesso de terapia. Seja veterinária, seja humana, enfim. E na faculdade a gente aprende técnica e não aprende... Só aprende o needs. É o que eu falo. A gente só aprende o needs. Não aprende nem estereótipo, nem emoção, nada. A gente só aprende o que precisa. O que o paciente precisa nesse caso? Isso. O que o paciente precisa nesse caso? Isso. Comunicação, venda, marketing... acolhimento. Tudo fica para segundo plano. Tudo você vai aprender na raça. Você vai aprender na raça. No bater na cabeça, no fazendo uma coisa o cliente não compra, enfim. E aí vai-se embora, né? Então... E voltando para o assunto mais focado aqui que a gente estava, que é a relação pet e tutor. Tutor! E como que isso agrega para a saúde? Pô, a gente já falou um pouco das demandas que o pet coloca pro tutor ali, para quem está cuidando, conseguir fazer essa gestão do cuidado, né? Então tem que se mover um pouco mais, tem que sair da cama, tem que levantar, se organizar, tem que organizar a rotina. Tem a rotina. E a coisa que ficou mais clara, assim, para mim, de mudança, porque eu sou um cara super ativo, faço tudo, então, para mim, não mudou. Não foi isso que pesou. Não foi esse o ganho. Mas, pô, eu moro aqui há 7 anos, nessa região. Fez vários amigos agora. Não, saio na rua todos os dias. Saio a pé, as pessoas cruzam, no máximo um ou outro balança a cabeça, mas ninguém nunca interagiu e eu também nunca fui buscar interagir com ninguém. Foi sair com um cachorro no colo ou na coleira agora que eu tô saindo. Cara... Você vira celebridade. E assim, aí você vira foi o momento que eu virei o pai do Teco, né? Então... E aí você conhece todo mundo. Então, conheci pessoas tanto no meu prédio quanto na pracinha. Então, do ponto de vista social, para alguém que está precisando, né, querendo desenvolver laços, relações sociais, eu vi que não conheço nada que seja tão potente. Ao mesmo tempo, deixa eu colocar uma pimentinha aí. O quanto tem de invisibilidade nisso. Porque... é isso que eu virei o pai do Teco e ninguém sabe quem eu sou. Com a Luísa é a mesma coisa. A pessoa vem, brinca com a Luísa, fala tchau pra Luísa e eu não estava lá. Não, total. E isso é muito forte, viu, Franco? Muito forte, assim.
até numa experiência minha, eu costumo sair muito de fim de semana para tomar café na padaria, né? Eu e meu marido. E aí eu agora tenho um chihuahuinha, né? O pequenininho. E aí eu falei, vou levar ele, né? Vou levar no colo. Isso aqui eu ponho no meu colo, não sei o quê. Até porque vai cansar rápido. Exato. Não consegue andar. Porque um passo meu são, 6 passos dele, né? E exaure. Mas, enfim, toda vez que a gente vai muito em padarias afins, quando a gente tá com o Juan, chama Juanito, quando a gente tá com o Juan, é isso. Vira, ai, que lindo. Ai, qual é o nome dele mesmo? Não sei o quê. E aí você dialoga com alguém, né? A pessoa pergunta, você meio que se força, alguém que já não tem muito contato, se força a, no mínimo, ser educado com a outra pessoa, né? A dar um sorriso ali e interagir. Então, traz muito desse social. As pessoas, quando encontram, ainda mais quando encontram com outro cachorro, ainda pior ainda, porque aí vira aquela conversa de comadre eternamente. E as coleiras começam a se trançar. E aí os cachorros começam a ficar alvoroçados, né? Porque às vezes um cachorro não conhece o outro, aí fica aquela... Ai, mas ele é sempre assim, não sei o quê. Mas aí já puxa um assunto, né? Sim. Então já rola uma interação. E acho que até pensando, cara, do ponto de vista de prescrição, se eu fosse um psiquiatra, ter um paciente com fobia social... Cara, talvez seja uma baita prescrição, porque assim, é um momento que você tem que relacionar e o assunto não é você. Ninguém precisa saber quem você é, entendeu? Se você tá bem, se não tá... Ninguém vai te perguntar. Se mas você é casado, se você vai ser forçado a falar, é o Teco, a Joana, é o Juan, é isso. Não importa. É isso. E eu vi um ganho assim, todo mundo te conhece, aí depois você sai na rua sem o Teco, as pessoas sabem que você é. Você já não é mais o cara totalmente invisível. Boa. Entendeu? Nos outros momentos, lá o pai do Teco. Entendi. O pai do Teco, não sei o quê. E realmente tem isso, porque vira uma referência, né? É como se o cachorro virasse uma referência sua. E vira panela, né? Tem uma pracinha que eu levo a Luísa que vira tem 100% panela. Como chama? Um cachorródromo ali. Aí... Eu já vi uns comentários assim, lá vem aquele lá, que é o cachorro que morde os outros, que tumultua. É isso. É igual criança, né? Igual criança. Lá vem a satanada aqui que vai causar no parquinho. É a mesma coisa. Tem as mesmas reclamações. Hoje eu trouxe aqui porque ele foi mordido na creche. Então, assim, é igualzinho. É igualzinho. A gente fala que é cuidar de gente, praticamente. Mas tem muito dessa pegada e faz diferença, cara. Eu falo pra minha mãe, falo pros pais do Márcio, eu falo, cara, vamos dar um cachorro pra eles, porque estão ficando muito quietos, sabe? Vamos dar um cachorro pra começar a se mexer. E aí vem uma coisa importante, que é identificar que cachorro vai funcionar pra essa pessoa, né? Porque não é qualquer cachorro. É até como o Franco falou, vou dar um cachorro pra uma pessoa que tem fobia social. Se você dá um bulldog inglês, não vai resolver. Porque esse cachorro vai dar 3 passos, vai começar a passar mal e ele vai ter que voltar para casa. Então, ele vai falar, acho melhor eu ficar em casa mesmo. Vão ficar os dois deprimidos. Exato. Nossa, eu te entendo. Só você mesmo para me entender, né? E aí, pronto. Aí virou a desgraça feita, né? Então, a gente precisa entender... E muito quando eu tinha o canil, esse é um outro ponto... importante não só quando a gente está olhando para um cão, para alguém que está precisando ali, quero ter um cão, por exemplo, como o Franco, quero ter um cachorro. Entenda primeiro o que você quer desse cachorro, né? E isso é uma coisa que as pessoas não costumam fazer. As pessoas compram, adotam, enfim. Tem o seu cachorro pelo que eles desejam ali. Eu quero um cachorro peludinho. Pô, mas... E tem um cachorro da moda, né? Eu quero um cachorro XPTO. Mas por que você quer? Porque ele é lindo. Quero ter um Golden. Porque ele é lindo. Mas aonde você mora? Num apartamento de 50 metros quadrados. Sabe? Então, assim, entenda o que você precisa. O que eu quero? Um cachorro que é calmo, que é mais agitado, que é pra fazer atividade física, que é pra me dar suporte. Por exemplo, um idoso que quer um cão, é recomendado, até certo ponto, um cão de pequeno porte, porque ele precisa ser portátil para uma pessoa mais limitada fisicamente. E em determinado momento ele precisa ser um cão de grande porte, porque ele precisa dar o suporte físico para aquela pessoa. Né? Então, uma pessoa, por exemplo, que já tem uma mobilidade mais limitada, um cão de grande porte é melhor.
Porque ele consegue apoiar no cachorro, por exemplo, para levantar. Ele consegue, o cachorro dá um suporte para ele caminhar, então ele consegue ser quase Você como tem um puxado. ponto de equilíbrio ali, exato, né? Exato. Então, entender isso tudo é crucial para você ter um cachorro certo ali, né? E não virar um problema mais. Sim. Não pode ser um cachorro frenético. Não pode ser um cachorro frenético, mas também não pode ser um cachorro muito morto, porque senão a pessoa não se estimula, né? A levar pra passear e tudo mais. Eu já vi várias situações em hospital de idoso que fraturou o fêmur porque tropeçou no cachorro. Exato. Aí é um cachorro pequeno para um idoso que tem limitações, não é interessante, entendeu? Porque aí você precisa... Aquele cachorro pequeno e talvez tímido, sei lá, que fica enroscando no pé do dono, do tutor. Do tutor. Porque não é uma posse. É isso. Apesar de você ter comprado. Exato. Não é uma posse, não é um bem imóvel. Pô, talvez das Nem coisas móvel. que eu já comprei é a mais cara. A gente gasta dinheiro com esses bichos. Então. Mas é isso, é saber muito bem o que a gente precisa naquela situação, aí a gente acha um cachorro. E aí deixa de ser aquele achar pela carinha dele, e sim pela função dele. Entendeu? Objeto, né? Tô vendo já. Objeto. Função social. Função social. Cara, mas foi muito legal isso, porque quando a gente propôs o tema, na minha cabeça só veio a parte emocional. Então, saúde para cachorro. Nas Olimpíadas a gente viu muito isso, né? As equipes todas com um cão ali de suporte emocional. Não sei se vocês viram. Não vi. Tem. A equipe de ginástica dos Estados Unidos tinha não sei qual equipe tem outro. Legal. Então é um cachorro ali para ser uma válvula de escape, uma brincadeira. Cara, eu só pensei nisso, assim, porque o cachorro deixa a pessoa mais feliz, vai melhorar a saúde dela por causa disso. Mas é um pouco disso que você falou. Para você não faz diferença o quanto você se mexe, porque você já se mexe, já faz exercício. Para mim também nunca fez. O cachorro não fez eu me mexer mais, ele só tava lá e agachar para pegar um cocô do cachorro no chão não é um exercício para mim. Sim. Mas para o idoso né? Muito. E aí existe estudo científico já mostrando correlação de massa muscular da perna com longevidade, a capacidade de fazer um agachamento com longevidade, então faz muito sentido. E aí o que o cachorro significava para mim nesse sentido era a festa quando eu chegava em casa. Eu abria a porta, o comuninho ficava maluco, né? O cachorro pequenininho, aí corre, pula no sofá e volta, dá a volta na mesa, aí corre pra lá, corre pra cá. Cara, aquilo era tão bom. Chegar em casa é bom, né? É bom. Aí... E você vira, tipo, a pessoa pensa, Sim. alguém se importa comigo. Pra caralho. Imagina uma pessoa que já não tem mais ninguém e que os filhos já não estão mais nem aí e fala, nossa, não, olha, ele se importa comigo. Não, ninguém nunca fez uma festa dessa pra mim, jamais na vida. Exato. A Luísa, eu chego em casa, ela dá um oi pra mim. É impressionante. A mãe é uma coisa, assim, quer abraçar, quer beijar comigo, não. A invejinha. Muito. A gente brinca que uma pessoa com autoestima baixa tem que ter um cachorro. E a pessoa com autoestima alta tem que ter um gato. Porque ela chega em casa toda se achando e o gato olha e fala... O que você tá fazendo Tipo, aqui? Você podia quem é estar fora você? ainda. Sabe? Quem é você? E se tem uma pessoa de autoestima baixa que pega um gato... Aí ferrou. Aí fala, porra, nem o gato. Aí essa pessoa, em vez de pegar um, pega 7. Exato, pra ver se algum deles faz alguma coisa, né? E não adianta. Mas é isso. O gato dá um pouquinho menos dessa questão, né? Até porque o gato, por exemplo, não dá o suporte, não tem que passear. Então, ele é um pouco diferente a pegada, né? Ele já vai mais para alguém que precisa de uma independência do bicho. Alguém que já tem mais uma rotina mais... Que dependa de outras coisas, né? Um trabalho muito mais exaustivo, enfim. O gato, ele funciona melhor. A pessoa que tem que viajar, enfim. O gato funciona melhor nesses momentos. Porque ele tem uma tendência a ser um pouco mais... autônomo, né? Mas mesmo assim ele ainda precisa de uma assistência. E o gato deve ter um cuidado também com paciente asmático, paciente alérgico, né? Isso é mais uma questão de... Não é nem o gato em si, tá? Às vezes é mais o pelo. O gato, ele tem uma parte da saliva dele que é mais alérgena.
Tanto é que o pessoal acha, eu sou alérgico a pelo de gato. Não, é a saliva. É porque o gato se lambe inteiro e aí ele passa aquilo pro pelo. Mas é muito mais a saliva do gato. A Jo, você sabe, né? Se ela abraçar alguém que tem gato, ela já fica se coçando todo. Tem muita gente. O meu marido mesmo, ele tem, assim, se ele encosta num gato e ele encosta, tipo, no olho, acabou. O olho dele vira um quinguio, né? Que é um peixe que é desse tamanho. Então, é mais por essa pegada. Mas a alergia, ela dá num gato, cachorro, é a mesma coisa. E a Lívia tem um gato daqueles pelados, sabe? Eu não tenho mais. Ah, não tem mais. Que triste. Eu doei, na verdade. Ah, bom. Ela está viva. A Janaína, ela está viva. Mas é porque a gente se mudou para uma casa e eu trouxe 2 Dobermans e eu não achei que ia ser uma boa ideia eles viverem juntos. E aí foi para casa de uma amiga minha e tá feliz da vida lá. Então são 2 Dobermans e um Chihuahua. Exato. Que beleza. Amora, Merlot e Juan. E uma outra coisa que tem nessa de ter que fazer coisas e tudo mais é o cachorro, não todos, né? Agora a gente está falando dessas demandas diferentes de cada tipo, cada raça de cachorro, mas ele te põe mais para fora, né? Ele te põe mais no ambiente aberto, de ter que passear, ter que fazer... E estar exposto ao ambiente aberto, ao sol, à luz natural, a ver movimento é algo que a gente sabe que é positivo para a saúde também, né? Sem dúvida. Então, é algo que destaca bastante no livro também. E os pets procuram isso, eles procuram um solzinho. Mesmo que você mora num apartamento, a hora que bate o sol dentro da janela, o pet ele vai para aquele lugarzinho do sol e ele fica lá. É um fato, eles gostam, né? Então fica mais atrativo você passear com ele num horário mais confortável, né? Porque ninguém vai sair. É mais difícil você querer sair para passear com um cachorro 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. Você vai buscar aquele horário mais agradável ali do dia para sair com ele. Então acaba te favorecendo a buscar realmente uma luz do dia. Quando você leu o trecho do livro, eu pensei nisso, que o dado era da Escócia. E é um lugar frio, que de repente a pessoa já é mais reclusa dentro de casa, ali, então talvez tenha um peso maior do que no Brasil, que a pessoa tem mais, ainda mais cidades menores, que a pessoa tem mais facilidade de ir pra rua, de fazer contatos com outras pessoas. Então talvez aqui não seja tão drástico assim. Mas é uma hipótese. Mas... As pessoas saem muito mais de casa com o pet, é um fato. Até porque muita gente não gosta que o pet faça cocô e xixi dentro de casa, então tem que levar pra fora e aí já virou uma rotina 2 vezes ao dia no mínimo. E, cara, deve ter estudo do tipo, você coloca lá a pessoa com um marcador de passos, né? Exato. Quem não tem pet, deve ser drástica a mudança, cara. Deve ser porque o próprio pet te puxa pra mais caminhada, né? Ele não deixa você... Se você desce com um pet pra ir aqui no primeiro poste e voltar, ele não quer voltar nem lascando. Ele te puxa pra ir mais. Aí você fala, tá bom, vamos até a esquina. Pronto, já andou mais do que você andaria, né? Tanto é que a gente indica muito como veterinário que a caminhada seja com uma frequência. Então, o passeio do cão não é parando para ele cheirar. É uma frequência contínua, né? Ele precisa ter porque ele precisa ter uma frequência cardíaca contínua para virar um exercício, né? Então, ele precisa caminhar sem parar por 30, 40 minutos. E aí você pode dar desafios como uma ladeira, enfim... Então, a gente traz esses artifícios, mas tem que ser contínuo. Isso sim é passear com o cachorro, e não o que a gente chama de ficar nesse farejando, parando em poste, fazendo xixi. Isso seria só para fazer xixi. Não é uma atividade física. A gente não considera uma atividade física, entendeu? Legal. É bom entender isso também, porque até pro próprio ser humano isso tem demandas diferentes também, né? Exato, exatamente. Porque vira contínuo pro humano também. Você sabe que a gente tinha um salsicha, o Bartô, era da Jo, e quando a gente foi morar junto, o Bartô me adotou como dono. Aí a Jo chamava ele pra sair, ele ia atrás de mim. Tipo, eu não quero ir com ela, não. Deixa eu ir com o outro. E aí, com a Jo, ia até o primeiro poste, fazia xixi e ele queria voltar. Comigo, não. Ele aí queria passear. Ia dar o rolezinho. E era um cachorro desgraçado, que ele era um roedor. Então eu tava lá com uma coleira de couro
Isso aconteceu, assim, eu tava esperando pra atravessar a rua, daqui a pouco eu fiquei com a coleira pendurada, assim, ele roeu a coleira e fugiu. Ficou leve, de repente. Figura o Bartô. Não, tem uns cachorros que fazem umas artes com a gente, de sair de peitoral, assim, olha. Eita, Nossa que senhora. loucura. Nossa senhora. E aí, satisfeitos com o papo? Contemplamos muita coisa. Falta algo, Cássio? Não, pô, eu acho que daria pra ficar aqui, mas Daria. Eu li uma vez um artigo que era sobre drosófilas e dizia que quanto mais os cientistas conseguiam tornar tardio que a drosófila tivesse filho mais tardiamente, mais longeva ela era. Então, assim, quanto mais... Drosófila, para quem não sabe, é a mosca o mosquitinho da banana, não é? Essa daí é de vestibular. E aí depois aquela eu vi... miserável daquela mosca da banana. E aí depois eu vi alguma coisa assim também com humanos. A avó que cuida do neto também tem mais longevidade. Eu acho que o cachorro entra meio por aí também, né? Alguém com quem você se preocupa, que você cuida, que é uma razão para viver. Porque vira uma razão de vida mesmo. Uhum. E normalmente as pessoas as pessoas que mais se beneficiam de ter um cachorro são aquelas que perderam a razão de vida por N motivos, né? Uhum. E então isso acaba trazendo. Mas é uma verdade, né? Porque te força a querer acordar no dia seguinte. Uhum. Uhum. Você precisa. Não é mais você passa a ter um dependente, Não sei se eu quero. Não, eu preciso. Cara, ou em alguns momentos você volta a ter um dependente, né? Porque no caso de alguém ali já que os filhos saíram de casa e você não tem mais ninguém que depende de você, você tá começando a declinar e volta ali um serzinho que... Uhum. Volta a virar uma companhia, volta a virar um terapeuta, porque aí a pessoa começa a conversar, a desabafar com o cachorro. Então, assim, vira uma troca mesmo uma troca ali de sentimentos, uma troca de sensações, de carinho, e tudo isso é positivo, né? Não tem como não dizer. É um tema que mas não se esgota nem pouco, né? Tem cão-guia, tem cão-terapia. Mas só a última coisa, você tem vivência com cavalos. Tenho. Já trabalhei um tempo. Qual a diferença, assim, na relação com um animal de grande porte, assim, igual o cavalo e o... Cara, não muda, desde que você tenha uma relação tão próxima quanto, né? Então, assim, até quando você tem um cavalo de hípica, que você pratica um esporte, né? Um hipismo da vida que a gente vê nas Olimpíadas. Você forma um conjunto, a gente chama de conjunto, né? Por isso que chama de conjunto. O conjunto vai entrar, porque você cria um vínculo com aquele animal. Uma sinergia muito grande. Muito. A gente brinca... É claro que vocês fisioterapeutas iam amar conhecer o hipismo de ponta a ponta, porque... A gente pode chamar a Fernanda. É meramente o olhar para o lado. Você fez micromovimentos com o seu corpo inteiro. E o cavalo percebe, e aí ele muda de mão. Então, assim, a gente fala que no meio do salto, quando você salta... Eu já pratiquei hipismo, tá? Então eu tô falando com propriedade. Quando você tá no alto do salto... Você tem que olhar para o próximo obstáculo, porque isso vai direcionar a queda do cavalo em timão. Olha só, que legal. Porque se você vai reto, ele vai cair em qualquer mão e aí você depois vai ter que virar. Ter que ajustar. Então, assim, esse conjunto, esse relacionamento de montar um cavalo, quando você tem esse relacionamento próximo, por isso que eu falo, tem que ser assim, um dia a dia com aquele cavalo. Se você é uma pessoa que monta esporadicamente em cavalos de aluguel, tudo, você não vai criar esse vínculo. Mas se é sempre com o mesmo, ele te reconhece, ele reconhece voz, ele reconhece barulho de carro, ele reconhece, assim como um cachorro, como qualquer animal que você tem um convívio, que você cria uma relação. E nesse caso você tem uma relação de dependência ainda maior, porque sua vida tá nas patas dele. Exato. Ali. Se der alguma coisa errada, cara. Exato. E além da dependência, existe o respeito. Porque aí você tá com um animal de 700 quilos, de 600 quilos. Então, se você não respeitar, ele vai te dar chega pra lá. Entendeu? Seja um coice, seja um corcoveio que vai te jogar longe, enfim. Ele vai demonstrar, né? Uma coisa é um cachorro demonstrando, tipo, mostrando o dente pra você e você sabe. Outra coisa é um cavalo que vem pra cima. Então, é uma relação um pouco mais respeitosa ali, porque é um animal enorme. Mas tem laço da mesma forma. Maravilha. Muito bom. Boa.
muito obrigado por ter topado o convite. Espero que você tenha gostado. Muito. E tem espaço para mais, caso você já deixou claro aqui. Quem sabe a gente volta para bater papos talvez mais específicos. Mas queria deixar para você as considerações finais. Me diga aí o que você acha que pode ser importante para alguém que está pensando em ter um cachorro, ou quem poderia se beneficiar de ter um cachorro e nem passou pela cabeça, mas fala, pô, você poderia ser bom para sua saúde, enfim. Sim. Faz o merchan da Modern Pet. Pode fazer, fica à vontade. Quem tá ouvindo aí, cupom Movimento em Foco, você não vai ganhar nada, mas... Mas, acima de tudo, eu vou falar como cliente, tá? Manda. Cara, eu tive cachorro quando criança, adolescente ali, eu não tinha que pagar nada, né? Então, eu tinha um vínculo com o veterinário ia até certo ponto. E hoje em dia eu tenho as minhas responsabilidades de cuidar de mim, cuidar da casa. A gente, né, um cuida do outro aqui, agora cuidando de um cachorro. Eu tinha experiência com o plano de saúde Alice, que até falei, lembra um pouquinho a Alice, né? Dessa gestão de uma saúde pró-saúde e não vamos cuidar da doença quando ela aparecer. Saúde, Porque o tempo todo foi essa causa. E aí, quando eu peguei o Teco, a gente pegou o Teco aqui em casa, pouco tempo depois, diarreia, descobriu que estava com giardia. E aí, né, todo manejo, um negócio que é mais chato do que problemático, né? Mais chato do que grave. Do que grave, isso. A palavra é essa, mais chato, é difícil manejar. E, cara, o apoio ali, contato direto, troca de mensagem, e que você vê que você está sendo cuidado, mesmo à distância, né? Você está sabendo o que está acontecendo, aconteceu alguma coisa um pouquinho diferente, você já troca a mensagem ali, então você se sente amparado. E assim, tenho certeza que do momento que a gente assinou para até hoje, na primeira semana a gente já falou, porra, valeu a pena. Sim. Porque se o cachorro não tivesse tido todo esse perrengue, talvez eu não teria sentido isso. Mas na hora que aconteceu tudo isso, eu falei, porra, já valeu. A gente fala que a Modern, ela faz uma veterinária fácil para humanos. Tem que ser fácil para humanos, né? Então, o nosso foco é no humano. Claro que a gente entrega a saúde do pet exatamente porque a gente está olhando para o humano, a gente consegue entregar. E a ideia é muito essa, é tirar esse atrito, trazer uma facilidade, seja no online e tudo mais, até para que consigamos ter cães mais saudáveis, né? Essa é a ideia, que a gente consiga ter cães mais saudáveis aí, para evitar, por exemplo, as pessoas querem ter cães e muitos têm medo, né? Eu não vou pegar um cachorro. Às vezes a pessoa precisa, como a gente está falando aqui esse tempo todo, a pessoa precisa de um cão, seria interessante, mas ela fica com medo porque, eu não vou ter dinheiro para tratar, né? Então, quando a gente traz, por exemplo, a Modern, ela veio muito para facilitar isso. Poxa, de verdade, a gente cobra R$ 69,90 por mês. Menos que a Smart Fit. Menos que a Smart Fit. E a gente dá todo esse suporte, a gente está próximo, a gente está no celular, a gente está a um clique da pessoa, né? O Franco sabe. Sim. Chamou, a gente responde. É um veterinário falando, não é um enfermeiro, um auxiliar. Não, é um veterinário que vai atender em todo momento. Então, até linkando muito com o que você disse de como as pessoas devem se portar, né? As pessoas que precisam, que querem, o que fazer. Eu acho que um dos primeiros pontos é entender a necessidade, seja própria ou seja de outro, né? Então, acho que a minha mãe seria interessante ter um cachorro. O que ela precisa? Ela precisa de um suporte, ela precisa de um apoio emocional. O que ela vai precisar? Porque isso vai determinar que tipo de cachorro a pessoa busca, né? E entendendo que existem as facilidades, tanto veterinárias hoje, com a Modern é um fato, tem adoção, não tenho dinheiro para ter um cachorro. Cara, gente, dá para adotar cachorro de todo tipo, todo tamanho, toda cor, todo tipo de pelo. Então, assim, não é uma desculpa ter o cão. O que é só importante é entender o que você precisa. Antes de tudo, entenda o que precisa e converse com gente que já teve cães que você acha que seriam adequados, com canis que conhecem a raça, porque eles vão te dizer se vai suprir ou não isso. Até as próprias pessoas dos abrigos, elas sabem características dos cães, enfim.
Então, é identificar o que precisa e procurar informação. É só isso. E acho que isso de pesquisar para não ter surpresa também, né? Exatamente. Porque senão, aí você acaba tendo que abrir mão do cachorro porque no ajuste você não está disposto também a se ajustar porque vai mudar a realidade, né? E aí é injusto com o cachorro fazer essas transições. Então, é só pensar com calma, mas dá para fazer e... A Modern tá aí para ajudar na parte de saúde, deixa com a gente. A gente brinca que a gente se responsabiliza pela saúde do pet do outro. É um fato. Muito bom. Muito bom, pessoal. Espero que tenham gostado demais desse episódio. Acompanhe a gente para muitos conteúdos fora da caixa, pensando em saúde, funcionalidade, quando precisar, e movimento. E nos vemos numa próxima. Até mais. Tchau, tchau.